Olá, sejam bem-vindos ao primeiro podcast do programa Igreja, Ciência, Comunicação e Tecnologia. Meu nome é Ricardo Hiroshi Kamiya, sou aluno da Faculdade Unicesumar do curso de Bacharel em Teologia. Meu RA é 172-88995 e hoje abordaremos um assunto sobre os quais recursos as igrejas nos dias atuais precisam ter para uma boa comunicação social em tempos em que a internet e a tecnologia são poderosas armas de comunicação e têm uma grande força influenciadora no cotidiano da humanidade, não apenas pelo raio de ação, mas também pela gama de informações que podem ser apresentadas em uma fração de segundo. Para a abordagem deste tema, estaremos conversando com o evangelista William Meneguin, que é pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão de Vitópolis, Paraná. Estaremos discutindo quais recursos e ferramentas a igreja precisa apoderar-se para acompanhar este processo. Existem vantagens para a Igreja do Senhor nessa evolução tecnológica e desvantagens. Então, fique com a gente, deixe seu feedback nos comentários. Evangelista William Meneguin. Olá, irmãos, meu nome é William Fernando Meneguin, sou evangelista da Igreja Assembleia de Deus de Cornélio Procópio, atualmente exercendo função pastoral na Igreja Assembleia de Deus de Vitópolis, próxima a Congonhas. Também sou jornalista, formado em comunicação social pela Faculdade Facre de Cornélio Procópio e proprietário do jornal Papaluco, que circula em Cornélio Procópio, na Fátima e Santa Mariana. Nessa oportunidade, quero participar desse podcast, esclarecendo alguns assuntos concernentes à comunicação social nas igrejas. Evangelista William, a tecnologia tem evoluído seus meios de comunicação também. Em sua opinião, quais os pontos positivos e negativos desta evolução para a Igreja do Senhor? Então, conforme foi profetizado em Daniel, e a ciência se multiplicaria. É inevitável que a ciência e a tecnologia ela venha se expandir, né, venha crescer. E com ela, como você perguntou mesmo, também os meios de comunicações acompanham. Nós temos presenciado isso até mesmo pela expansão, né, dos meios de comunicação online, digitais, que hoje têm se sobreposto à televisão. Por exemplo, nós vemos que hoje vídeos de YouTube, né, vídeos que circulam nas redes sociais, eles são mais atrativos do que até mesmo programações que são feitas em televisão, e assim acontece com o rádio também. Tem muitas rádios online hoje que estão tomando conta, né, estão invadindo a sociedade de maneira que torna-se inevitável voltar atrás, é impossível voltar atrás, então temos que acompanhar essa evolução. O ponto positivo, né, que eu vejo com relação a essa evolução dos meios de comunicação, Ricardo, é que hoje, voltado para a igreja, né, comunicação voltada para a igreja, os irmãos, os cristãos, eles têm à disposição recursos que potencializam a pregação do Evangelho. Né? Esses são os pontos positivos, que dão condições à igreja de ter uma abrangência maior, né, na questão de propagação do Evangelho. Um ponto negativo que eu vejo é que também, né, Satanás usa esses mesmos meios para tentar impedir que o Evangelho chegue às pessoas. Alguns pensam que o evangelismo por panfleto está se tornando obsoleto, arcaico, ou seja, ultrapassado. Talvez pessoas que pensam assim não levam em conta a questão do contato humano. Na sua visão sobre isso, em termos de comunicação, qual a sua visão? O evangelismo por panfletagem jamais vai cair de moda, porque qual é a intenção de você entregar um panfleto para a pessoa? É de aproximação. O evangelho é contato, o evangelho é afeto, o evangelho é transferência de amor, de carinho. E o modelo que Jesus ensinou há quase 2000 anos atrás, quando ele morreu na cruz do Calvário, deixou, né, os ensinamentos para que os cristãos da igreja primitiva dessem continuidade através dos apóstolos, ele ainda é verdadeiro, ainda é o melhor método de se comunicar e ganhar almas para o Senhor. Então a intenção do evangelismo por panfletagem é o quê? É você chegar até a pessoa. Esse calor humano, essa expressão de carinho, levando até a pessoa a mensagem de Deus, ela sempre estará em alta. Igrejas ortodoxas reprovam o uso da tecnologia, ao ponto de excluir o membro que faça uso de tais tecnologias, tais como rádio, TV, internet, redes sociais. Em seus templos não vemos muitos jovens. Em contraste a isso, existem comunidades cristãs que usam todo tipo de tecnologia de comunicação e entretenimento. Nestas igrejas, a quantidade de jovens é relativamente maior. Em sua opinião, existe certo ou errado? Então, na verdade, nós temos que entender que deve haver um respeito com os tempos. Não podemos querer empregar a cultura do tempo de Jesus agora, mesmo porque a configuração atual
o meio onde as pessoas estão inseridas, ele está totalmente mudado. A igreja, na verdade, o evangelho, a Bíblia não pode ser mudada. A palavra de Deus, ela permanece intacta, a pregação do evangelho deve continuar sendo feita e prosseguir da maneira como foi ordenado por Cristo, né, há quase 2000 anos atrás. Todavia, o meio onde a propagação dessa mensagem de Cristo vai ser inserida, eu acredito que é um meio transformado, diferente dos tempos de Jesus. Então, há líderes que acham certo manter esse tipo de filosofia de trabalho, né, impedindo com que seus membros tenham acesso às mídias, né? Mas nós comparamos essa opinião com a época em que as pessoas não tinham conhecimento, né, onde se dizia que o demônio estava dentro do rádio. Então as pessoas não tinham muito conhecimento da palavra e não tinham muito acesso à informação. Então eles ficavam com medo e eram acuados. Então não faziam por medo de estar pecando contra Deus. Eu não vejo pecado algum, né, a pessoa ter acesso às tecnologias. No entanto, respeito a opinião de líderes que pensam assim, mas a tendência é dessas igrejas, desses modelos de administração ministerial acabarem, porque em breve os velhos vão morrendo e não tem jovens para ir tomando o espaço. Então a tendência é que esse modelo de administração ministerial, a tendência é acabar. Então, evangelista Willam, você acredita que é possível este equilíbrio entre as tecnologias e manter a pureza do evangelho? Sim, é possível sim. As tecnologias de comunicação, elas vão atrair as pessoas para a casa de Deus, para uma aproximação com o Evangelho, para um contato mais profundo com o Evangelho. Agora, cabe aos líderes e às pessoas que estão responsáveis na pregação do Evangelho ensinar a palavra de Deus em sua pureza, em sua totalidade. Né? Porque daí, no caso, no primeiro momento, atraindo a pessoa para a casa de Deus, para o convívio cristão, ali ela tem a oportunidade, então, de ouvir, de conhecer a verdadeira palavra de Deus e, através da pregação do Evangelho em sua pureza, em sua profundidade, ela ter a chance de conhecer e receber a poderosa operação do Espírito Santo de Deus no que diz respeito à transformação. Né? O Espírito Santo que tem a ação de convencer a pessoa que ela precisa ir a uma igreja, que ela precisa estar envolvida no meio cristão, que ela precisa se aprofundar. Então, muitas vezes nós nos preocupamos com isso, mas isso não cabe a nós se preocupar. O que cabe a nós é utilizar ainda esses maravilhosos recursos das tecnologias de comunicação da atualidade para alcançar as vidas. Em sua opinião, existem meios de comunicação que são ou vão se tornar obsoletos? Ricardo, com a evolução dos meios de comunicação, já há muitos, né, alguns meios de comunicação que já se tornaram, já caíram em desuso, vamos dizer assim. Né? E há outros ainda que têm essa tendência de cair em desuso, como, por exemplo, o jornal impresso. O jornal impresso, de uns anos para cá, ele teve uma grande queda. O jornal impresso sempre foi um dos grandes meios de comunicação tradicional, tendo, sim, uma grande relevância nas décadas de 70, 80, 90 e até no início de 2000 para cá. Mas com as novas mídias sociais, novas mídias de tecnologia de comunicação, as mídias tradicionais têm sim perdido bastante espaço e tem com certeza a tendência, por exemplo, o jornal impresso, até mesmo a rádio, as rádios FM e AM, a tendência é de cair em desuso, mas não, isso talvez não aconteça em pouco tempo, talvez ainda vai um tempo para acontecer. Por quê? Porque ainda existe um público que ainda aprecia um bom jornal, que aprecia ainda uma boa programação de rádio pela manhã. Mas, conforme essas pessoas vão partindo dessa terra, nós percebemos que as gerações já desses apreciadores das mídias tradicionais, as gerações posteriores já não têm interesse, né? Já não há mais interesse pela leitura. No entanto, nós presenciamos, por exemplo, que as bibliotecas estão vazias. As pessoas vai mais usando hoje uma pesquisa no computador do que ir até uma biblioteca, sentar e ler um bom livro, tirar um momento de qualidade que hoje já não existe mais para o estudo. Então a tendência sim das mídias, de algumas mídias tradicionais, com o tempo, elas irem perdendo força e isso também acaba agravando a questão financeira. Infelizmente, o que temos presenciado é fechamento de muitos jornais impressos, de muitas rádios, já tem acontecido e vamos presenciar ainda nos próximos anos a extinção de muitos jornais de circulação tradicionais. Pois bem, nesse assunto eu confesso que eu ainda prefiro um bom livro, pegar o livro, folhear o livro, para mim é muito melhor, muito mais prazeroso ter esse contato com o livro. Para finalizar esse nosso bate-papo, está muito gostoso, quais recursos precisam ser adquiridos ou melhorados em nossa igreja local para que haja excelência na comunicação social? Então, para uma igreja que tem o objetivo de ganhar almas, de alcançar pessoas, a comunicação é fundamental. Eu acho que toda igreja, ela precisa, mesmo que seja pequena, ela precisa ter alguém que cuide desses recursos
de comunicação atuais, né? Ou seja, vamos dizer, um departamento de comunicação. A igreja é muito importante que cuide do departamento de comunicação para que a igreja tenha uma boa apresentação de uma página de internet e outras mídias sociais aí que tem YouTube, né? Enfim. Então, eu acredito que hoje uma igreja precisa investir sim num departamento de comunicação, que tenham pessoas que ficam todo o tempo postando vídeos, divulgando o evangelho, divulgando a igreja em si, tendo esse contato, né? Fazendo essa ponte entre igreja e as pessoas que estão ali envolvidas com a mídia social, né? Por exemplo, você pode hoje, através da mídia social, o WhatsApp, por exemplo, que hoje na minha opinião, o que mais tem abrangido pessoas, é o WhatsApp. Você pode criar um grupo, convidar pessoas para participar de reuniões onde você ali prega o evangelho. Então, é feita uma potencialização desse trabalho que Cristo ensinou, de estar na casa, de casa em casa, orando pelas pessoas, expulsando os demônios, curando os enfermos. Você pode usar as novas tecnologias para então atrair pessoas para um encontro no lar, por exemplo. Que Jesus falou de casa em casa, de entrar no lar, pregar o evangelho, né? Isso nunca vai cair em descrédito, porque esse é o modelo que o Senhor Jesus escolheu para todos os tempos. Mas eu posso usar as novas mídias para potencializar isso. De uma forma introdutória. Exatamente, também. Eu posso ir numa casa onde há 2, 3 pessoas para pregar o evangelho, mas eu posso avisar que eu estarei naquela casa ali e muitas outras pessoas podem estar reunidas. De uma forma rápida, de uma forma dinâmica, e eu consigo fazer com que o evangelho, com a pregação, seja mais abrangente, usando a comunicação através do Facebook, através do WhatsApp e das novas tecnologias. Nós estamos nas considerações finais. Quero primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade, também ao nosso querido amigo, o evangelista William Meneguin. Eu quero agradecer, obrigado por esse momento, pela oportunidade de poder compartilhar esse trabalho de comunicação e quero desejar aí sucesso aí nesse trabalho em prol do Reino de Deus. Gostaria também de agradecer à instituição de ensino, a Faculdade Unicesumar, ao reitor Wilson de Matos Silva, ao coordenador do curso Rune Carvalho, ao professor Alexandre Fajado, à professora Magali Cunha, aos professores mediadores Thiago Calazans, Marisa, enfim, todos os envolvidos direta e indiretamente na elaboração dessa disciplina e no curso no todo. Quero agradecer a todos nesta oportunidade, agradecer também a você que me ouve, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.